Bom dia, paz de Deus com todos. Como que vocês estão? Eu tô melhorando da gripe. Hoje tô menos rouca um pouco. Tomara que não fique muito baixo, porque agora eu tô aqui fora. Hoje não tá muito frio. E olha os galos cantando. Gente, aqui é sítio, praticamente é sítio. Eu adoro meu cantinho, Deus sabe disso. Eu vou falar rapidinho, resumido aqui, vou tentar não embolar tanto, mas um assunto muito sério para quem tem filhos. Você já pediu perdão para os seus filhos? Tem gente que pensa assim, mas eu sou pai, eu sou mãe, eu faço o que eu quero com o meu filho, eu crio do meu jeito e eles têm que me obedecer, eles têm que ser assim. Às vezes, a gente comete tantos erros na criação dos nossos filhos, que na hora a gente não percebe. Eu cometi muitos erros. Depois de 10 anos, 15 anos, que você vai ver o estrago que você fez na mente dos teus filhos, quando eles eram pequenos. Mas não é fácil. Não é fácil para mim lembrar de certas coisas que eu passei. Só que quando eu percebi, e graças a Deus o meu filho conseguiu falar para mim os erros que eu cometi quando ele era pequeno e que ele tinha mágoa de mim. Ele achava que eu criei diferente um do outro, porque isso acontece sim. O primeiro filho a gente é sempre mais rigorosa. Os pais são sempre mais rigorosos com o primeiro filho. Isso daí é fato. Mas assim, a gente vai cometer erros. E você tem que dar essa liberdade para o seu filho se abrir e tentar consertar isso. Eu pedi perdão. Isso já faz um tempo já. Só que quando você faz isso, quando você pede perdão pro seu filho, você tá mostrando para ele que você tem consciência que você errou. Porque tem pessoas que não aceita que tá errado, que nunca vai admitir que errou, sempre vai se colocar no lugar de vítima, de razão, tá sempre com a razão, sempre tá certo e não vai resolver nada. Só que quando você pede perdão, eu falei pra ele que eu realmente cometi muitos erros. Hoje, com a mente que eu tenho hoje, se eu criasse um filho hoje, ia ser totalmente diferente. Mas eu não tenho como voltar atrás, eu não tenho como corrigir os erros do passado. Só que também não adianta eu me condenar, me crucificar pelos erros que eu cometi. Eu também tenho que me perdoar. Eu tenho que pedir perdão pelos meus erros. Você tem que pedir perdão pro seu filho, pelos erros que você cometeu. E também tem que se perdoar. Quando você pede perdão, é porque você tem consciência do teu erro. Você criou consciência e você aprendeu com ele. Porque não adianta você cometer um erro e não aprender, não mudar, não evoluir como pessoa e continuar cometendo os mesmos erros. Às vezes a gente leva... Agora os cachorros. Às vezes a gente leva muitas pancadas da vida porque a gente comete os mesmos erros. Sempre os mesmos erros. Mas, quando eu fiz isso, ontem que eu fui ver a consequência também do pedir perdão.
Porque automaticamente quando você pede perdão e se arrepende de todo o coração, você também se sente aliviado. Você também se sente melhor. Porque você reconheceu o teu erro, você pediu perdão, o perdão é para você. Se o outro vai te perdoar, é outra história. Mas você tem que pedir perdão. Tem que pedir perdão. Um irmão pedir perdão pro outro, pedir perdão pra mãe. Se tem alguma coisa te incomodando na tua consciência, eu acho que eu falhei com fulano em algum determinado momento da minha vida. Eu acho que fulano tem alguma mágoa minha. Mas fulano me fez tanta coisa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá, mas se você tem consciência que você também ofendeu alguém, que você também fez algo de ruim pra alguém, então, por mais que aquela pessoa talvez tenha falhado com você, cabe a você pedir perdão. E isso é tão libertador, é tão libertador. E ontem eu vi a consequência do exemplo, eu não posso falar o que, mas eu vi a consequência do exemplo que eu dei para ele, de pedir perdão. O fato de pedir perdão. A gente tem que reconhecer, pode ser qualquer pessoa está sujeita ao erro. Não importa quantos anos você tem, igual eu falei pro meu filho ontem, eu tenho 42 anos e cada ano que passa eu vejo que eu tenho muito para aprender. Eu aprendo todo dia e eu tenho muito para aprender. E eu vou continuar aprendendo. Eu quero melhorar um pouquinho, 0,001% que eu aprendi hoje. Mas a gente aprende sempre. A gente não vai deixar não pode deixar de aprender algo novo, de evoluir, de se olhar e se analisar e julgar a si mesmo. Não esperar que o outro venha nos julgar. A gente tem que nos julgar. Mas não só isso, não só se julgar, também se perdoar. Porque a gente é humano. Eu não tinha a mentalidade, quando eu tive meus filhos pequenos, eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje. Porque se eu tivesse metade do que eu penso hoje em dia, da pessoa que eu me tornei hoje em dia, eu não tinha cometido tantos erros. A começar pela religiosidade. Eu era muito religiosa. Ser cristão é uma coisa. Ser religioso, fanático, extremista é outra coisa. E eu sei que eu cometi. Só que eu tenho que me perdoar por quê? Porque eu cometi erros tentando fazer o que eu achava melhor naquela época. Por isso eu tenho que me perdoar. Quando eu enxerguei que eu estava errada, eu pedi perdão. Eu vi que o meu filho estava magoado comigo, que eu tinha feito um estrago. Eu pedi perdão. Mas eu também tive que me perdoar. Vocês entendem? E fazer o melhor a partir dali. A partir do momento que você reconheceu que errou, procurar fazer melhor. Consertar os erros não é mimar filho, não é passar a mão na cabeça, não é aceitar coisa errada, jamais, não é isso. É fazer o que é certo, é tentar construir pessoas, dar o melhor exemplo que você puder, porque nossos filhos é o nosso legado nessa terra. O que você está sendo espelho deles? Se você é uma pessoa que às vezes não perdoa quem te magoou, quem falou de você, se você é nervoso no trânsito, se você só fala mal das outras pessoas, só fala mal dos parentes, só reclama, se você não mostra humildade, não mostra que está sujeito à mudança, que está sujeito a aprender, a se arrepender,
você está mostrando para eles. Tudo isso é espelho dos nossos filhos. Então, a gente tem que olhar pra gente e falar assim, nossa, será que eu quero que o meu filho seja exatamente como eu? Eu quero que meus filhos sejam melhores do que eu fui. Do que eu mostrei pra eles desde sempre. Porque eles não me conhecem só hoje, eles me conhecem desde sempre. E eu quero que eles sejam muito melhores do que eu. E eles vão ser, eles são, já são. E vão ser melhores ainda. Então, o que a gente está ensinando? A gente, tudo que a gente fala, tudo que a gente faz e que a gente age, não importa quantos anos tem o seu filho, ele vai se espelhar em você. Então é uma responsabilidade muito grande, muito grande. E você querendo ou não, admitir ou não, crente ou não, Deus vai cobrar de você, dos pais, a maneira que você criou os seus filhos. Bom dia, Daiane. É a nossa missão, é a tua missão, é o teu exemplo que você vai dar para eles. Então, o que você quer mostrar para eles? Ai, agora perdi o fio da meada e eu vou atender a minha cliente. Mas é isso que eu precisava falar hoje, tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.